Pessoas que fingiram estar dormindo. O que vocês ouviram de interessante? História 1. Na época, eu estava cochilando na cama com minha namorada quando a ouvi confessar seu amor por mim. Ela estava muito bêbada, mas entrou em detalhes minuciosos sobre como se sente respeitada, gosta de relação e vê um futuro sério comigo. Na manhã seguinte, ela gritou comigo por não estar me acariciando e que isso era um grande problema. Acho que ela nem sabia de sua confissão. História 2. Minha mãe contou a uma amiga por telefone. Eu achava que meu marido estava me traindo, então agora eu também faço isso. Ainda não sei o que fazer. Edith, meu pai não traiu e isso está provado. Minha mãe é apenas estúpida, eles estão se divorciando agora. História 3. Na época da escola primária, eu estava na casa de um amigo com alguns outros amigos para uma festa do pijama. Estávamos assistindo a Kenny vs Penny, o episódio em que eles veem quem consegue ficar pelado por mais tempo ou algo assim. A mãe dele chega e acha que ele está assistindo conteúdo adulto entre homens. Naturalmente, fingimos estar dormindo enquanto a mãe dele o repreende e acha que ele está assistindo conteúdo adulto entre homens na nossa frente. Desculpe, Scott, mas foram bons momentos. História 4. Eu estava bêbado em uma festa e não conseguia entender o mundo, então me deitei e fechei os olhos em um quarto escuro. Ouvi duas de minhas amigas entrarem, uma delas veio até mim e me cutucou nas costelas, depois disse, tudo bem, ele está dormindo, e começou a falar sobre como ambas estavam traindo seus namorados e com quem queriam ter relações na festa. História 5. Uma garota francesa que conheci em um albergue entrou no local onde eu estava dormindo e ficou sentada. Eu tinha acabado de terminar com ela e não queria lidar com suas merdas, então fingi estar dormindo por alguns minutos. Ela apenas murmurava coisas aleatórias, pois estava muito bêbada. Finalmente, o que me fez levantar foi quando, com o sotaque francês mais bonito, ela me disse que ia me incendiar enquanto eu dormia. Eu deveria ter mencionado que, sim, eu dormi com ela novamente depois disso. Às vezes, é preciso fazer uma bagunça para não pegar fogo. História 6. Eu estava dormindo no sofá da minha sala de CCA na escola e ouvi meu nome assim que acordei, então fiquei quieto para escutar. Alguns colegas estavam falando de mim de forma positiva e dizendo coisas boas a meu respeito sem saber que eu estava acordado. Foi muito bom ouvir isso, especialmente porque eu estava em um ponto relativamente baixo naquele momento. Sempre que penso nisso, sinto-me bem, apesar de já ter passado meia dúzia de anos ou mais, e isso sempre me lembra de manter essas boas características. História 7. Quando eu era criança, minha mãe fazia meu irmão e eu tirarmos um cochilo de uns 45 minutos. Eu fingia que estava dormindo e ouvia minha mãe falando ao telefone com minha avó. Durante a conversa, presumo que minha avó tenha perguntado o que eu e meu irmão estávamos fazendo, porque ela disse que o irmão de Inuli está dormindo e Inuli está fingindo estar dormindo. Eu fiquei tipo, dane-se. Ela disse que sabia que eu estava fingindo porque minha boca estava fechada e, quando estou dormindo, minha boca fica ligeiramente aberta. Desde aquele dia, sempre que estou fingindo estar dormindo por qualquer motivo, mantenho minha boca ligeiramente aberta. Obrigado pela dica, mamãe. História 8. Estava voltando de uma corrida no Colorado e meu amigo foi parado por excesso de velocidade em Iowa. Eu estava no banco do carona, esparramado, tentando dormir. Quando paramos, perguntei o que estava acontecendo. Estamos sendo parados. Eu disse imediatamente, vocês cuidem dessa merda, vou dormir. Fingi que estava dormindo e ouvi o policial dizer, que diabos está acontecendo com seu amigo? Ele está bem. E deu um monte de broncas nos meus amigos por eu estar dormindo lá atrás. Mas o policial GG não tentou me acordar. Agora que penso nisso, essa nem foi a primeira vez. Eu era calouro na faculdade e alguns amigos alugaram uma casa em Rio. Como éramos todos idiotas menores de idade, começamos a dar uma festa enorme. Os policiais invadiram a casa. Corri para o andar de cima, pulei em uma cama e, putz. Os policiais entraram procurando por alguma coisa. Apontando a lanterna para o meu rosto, eu ainda fingi estar dormindo. Eles me chamam e dizem, ei, fulano, esse moleque fez merda. Eles riem, encontram um pouco de maconha na outra cama do quarto e continuam a me deixar dormir durante todo o processo. História 9.
Eu estava a menos de 1 metro de distância quando um dos meus melhores amigos tirou a virgindade de uma garota de 19 anos. Viajamos da Bahia para Los Angeles para participar de uma rave com algumas garotas que conhecemos na EBC alguns meses antes. Depois de toda a festa, um dos meus amigos levou a irmã mais velha para o carro e meu outro amigo começou a se aproximar da irmã mais nova. Eu estava dormindo no chão e fiquei petrificado, pois senti que se eu me mexesse, acabaria com o jogo dele. Então, passei pela experiência adulta mais constrangedora da minha vida para ajudá-lo a ter diversão adulta. Foi curto e esporádico, mas os dois pareceram gostar, eu acho, então acho que tomei a decisão certa ao fingir que estava dormindo no chão enquanto eles se enroscavam na cama, literalmente a 2,5 metros de mim. História 10. Retiro de fim de semana no acampamento da igreja. Meu amigo, a namorada de outro amigo e eu acabamos em um quarto com 2 beliches. Estávamos relaxando quando percebi que eu era a terceira pessoa, então me desliguei. Primeiro, houve testes para ver se eu estava acordado, depois ela subiu para o beliche de cima dele, depois beijos, depois gemidos, depois ela disse a ele que deveria lavar a mão. Fiquei entediado e fingi que estava dormindo. Eles riram e continuaram, mas terminaram a noite sem voltar para casa. Ela foi embora e eu achei melhor não dar parabéns até o dia seguinte. Não sei por que esperei até chegarmos à casa dele, talvez ela tenha voltado conosco. Ainda assim, era a primeira vez que eu jogava Super Nintendo e, quando ele me entregou o controle que me apresentaria ao Yoshi, perguntei, "Você lavou as mãos, certo?" Ele estava muito feliz por poder falar com alguém sobre isso. História 11. Eu não, mais uma vez, durante uma festa do pijama no ensino médio, uma garota fingiu dormir para tentar nos pegar dizendo coisas ruins sobre ela. Nunca dissemos, pois gostávamos muito dela, mas dissemos. Queria que a Catherine ainda estivesse acordada, quando ela se virou e disse, "Ah, vocês não me amam de verdade." História 12. Lembro que há muito tempo eu não conseguia dormir na véspera de Natal, sabe como é, por ser uma criança pequena e tudo mais. Então, durante essa noite de insônia em que acho que meus pais pensaram que eu estava dormindo, ouvi meu pai dizer onde você acha que devemos esconder o novo cachorrinho. Isso estava praticamente no topo da minha lista, então, naturalmente, eu estava animado com o fato de ganhar um cachorro. Eles conversaram por uns bons 20 minutos sobre o filhote, dizendo coisas do tipo, como devemos evitar que ele latisse antes que ele o encontre. Antes de eu cochilar. Na manhã seguinte, descobri que meus pais sabiam que eu estava acordado e decidiram me sacanear. Não havia nenhum maldito filhote de cachorro. Mas ganhei um Game Boy, então não foi tão ruim. História 13. Quando eu estava no ensino médio, eu era praticamente um solitário. Antes do ensino médio, eu morava no centro da Flórida e não entendia as amizades e os relacionamentos românticos por causa dos constantes valentões do ensino médio que mentiam e mexiam comigo e coisas assim. De qualquer forma, mudei-me de uma grande cidade no centro da Flórida para uma pequena cidade em Red Falls, na Califórnia. Eu me mudei quando estava na 8ª série e me mantive isolado, sabendo que provavelmente me mudaria de novo por causa do trabalho do meu pai, então achei que não fazia sentido fazer amigos. Eu estava sempre me isolando e cuidando da minha vida, e tinha muitos pensamentos tristes e achava que, como no ensino médio, se alguém soubesse dos meus sentimentos tristes, iriam zombar de mim. Então, eu tinha que agir como se não estivesse triste. Como eu não era bom em socializar, percebi que uma das maneiras mais fáceis de ficar de bom humor era manter a porta da minha sala de aula aberta. Eu sabia que era um gesto gentil, então simplesmente fazia, e achava que ser gentil significava estar de bom humor, então eu sempre mantinha a porta aberta. Então, todas as manhãs, eu sempre segurava a porta da minha primeira aula aberta. Eu literalmente ficava ali parado e segurava a porta, às vezes sentava, mas na maioria das vezes ficava ali parado. Ocasionalmente, você também recebia um agradecimento e eu apenas acenava com a cabeça e não dizia nada. Depois de algum tempo, em minha cabeça, eu dizia, está funcionando, ninguém vai saber que estou triste. Então, para mostrar que não estou triste e fazer parecer que estou feliz, eu fazia mais gestos agradáveis. Comecei a pegar o lixo se alguém o jogasse fora, pegava um lápis quando alguém o deixava cair, se alguém estivesse sentado sozinho, eu me sentava ao lado dele, embora não falasse muito, e dizia,
bom dia, nome, a todos no meu primeiro período. Na minha cabeça, isso era uma prova cabal de que ninguém saberia que eu estava triste. Curiosamente, não sofri bullying. Avançando para o ensino médio. Bem, surpresa, surpresa, havia valentões. Eu era ridicularizado por ser asiático nas viagens de ônibus para casa, era empurrado nos corredores, etc. No entanto, eu continuava a fazer meus gestos, porque, sabe, não quero que as pessoas saibam que estou triste. Pouco e ouvi que um garoto estava tirando sarro de mim e coisas do gênero. Típico. Depois, ouvi alguém me defendendo, dizendo que eu era um bom garoto e coisas assim. Mas não era apenas uma pessoa, mas várias pessoas. Elas estavam falando sobre como eu me dedico a ser gentil com as pessoas, segurar a porta, recolher o lixo, pegar os lápis que caem, sentar ao lado das crianças solitárias, etc. Logo depois, comecei a perceber a gentileza das pessoas para comigo. Um momento foi quando um valentão me segurou no chão quando não havia ninguém por perto. Ele estava me dizendo para lutar e dizendo: mostre-me como os asiáticos lutam. É claro que, sabendo da possibilidade de expulsão, eu me recusei a brigar e deixei que ele fizesse o que queria. Então, do nada, 2 garotos com aparência de gangsters empurraram o valentão de cima de mim e disseram a ele que não se metesse comigo. Eles estavam me dizendo como me protegiam e outras coisas. Para mim mesmo, achei aquilo estranho. Logo nos dias seguintes, comecei a perceber que praticamente todos os grupos estavam me defendendo. Na minha viagem de ônibus, alguns garotos do interior estavam dizendo ao amigo deles para me pedir desculpas por sempre tirar sarro do fato de eu ser asiático. Alguns garotos de aparência gótica estavam perguntando se eu estava bem e que deveria sorrir mais, já que eu tinha um ótimo sorriso. Até percebi que foram vários jogadores de futebol que me defenderam naquela manhã, quando eu estava fingindo estar dormindo. Pouco tempo depois, comecei a sorrir mais, a cumprimentar todas as pessoas que eu sabia o nome no corredor, que eram muitas, aparentemente, e a participar de clubes que envolviam a comunidade. Até fui indicado para ser o rei do baile da turma do 2º ano. Acabei dizendo às pessoas que não fizessem isso porque eu não era bom na frente de multidões. Acabei me mudando como previsto no final do meu 2º ano, mas quando mencionei isso casualmente em minha aula de inglês, todos pararam de falar e olharam incrédulos. Olhando para trás, foi nesse momento que percebi pela primeira vez que eu realmente era importante para as pessoas. Desde então, não tive mais pensamentos tão tristes. História 14. Estava passando a noite na casa de um amigo. Eu sou homem, ela é mulher e trouxe minha amiga porque estávamos em uma festa e todos dormimos no mesmo quarto. Eu estava deitado no chão, perto da minha amiga, quando ouvi minha amiga Andrea chamar meu nome. Eu queria dormir, mas a ignorei sem me mexer e ela respondeu: ok, Andy, acho que ele está dormindo, venha cá. Cerca de 5 minutos depois, ouvi a cama render seus gemidos suaves, um deles espirrou cerca de 15 minutos depois, ao que respondi: saúde. Elas pararam imediatamente. Com certeza faria de novo. História 15. Quando eu tinha 6 a 7 anos, lembro-me de ficar acordada até tarde sem que a babá percebesse, enquanto meus pais estavam fora. Lembro-me de que, quando eles voltaram para casa, eu estava tão preocupado em ter problemas por ainda estar acordado que fingi estar dormindo. Minha mãe entrou no quarto perguntando se eu estava acordado ou não, fiquei quieto, e depois se sentou na minha cama. Ela ficou em silêncio por uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, até que se curvou, acariciou meu cabelo e beijou o topo da minha cabeça enquanto dizia o quanto me amava e o quanto eu significava para ela. Até hoje, essa é a minha lembrança favorita dela e nunca a compartilhei com ninguém. Edith, muito obrigado pelo ouro, nunca esperei receber nenhum. Isso só prova o que eu sempre soube. Tenho uma mãe incrível. Também a todos que me disseram para contar a ela, eu contarei. O aniversário dela é daqui a um mês, então vou pensar em como escrever isso em um cartão de aniversário. História 16. Eu estava em um relacionamento confuso com meu ex-marido quando estava grávida do meu 2º filho. Tínhamos uma colega de quarto, mulher, mas todos nós fazíamos sexo uns com os outros porque éramos jovens e de espírito livre, ou algo assim. De qualquer forma,
Fingi estar dormindo uma noite porque não estava com vontade de fazer sexo naquela noite e não queria recusar ninguém ou inventar uma desculpa. Meu ex-marido e a colega de quarto começaram a conversar no quarto ao lado. A porta do quarto estava aberta, então eu podia ouvi-los claramente, e ela perguntou por que ele havia se casado comigo. Ela respondeu: eu simplesmente não sabia mais o que fazer naquele momento. Parecia ser o próximo passo lógico e eu o tomei. Sinceramente, eu gostaria de não ter feito isso e gostaria de estar solteiro agora, vivendo a vida, mas agora tenho essa maldita família e não sei como vou sair dela. História 17. Minha mãe fez isso uma vez quando um amigo de seu pai veio visitá-la. Ela estava cansada e fingiu dormir no sofá, porque não queria que falassem com ela. O pai dela e o amigo dele começaram a falar sobre a guerra. Era a Segunda Guerra Mundial e eles eram poloneses. Esse amigo foi enviado para a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, e alguns vilarejos foram atacados por ucranianos vizinhos por algum motivo que ainda não sei ao certo. Ele disse que eles matavam as pessoas serrando-as ao meio e muitas outras coisas horríveis que ela não quis me contar. Edith, muito obrigado pelas informações. Sempre tive curiosidade de saber o que aconteceu, mas nunca quis perguntar. A Segunda Guerra Mundial realmente mostrou um lado sombrio da humanidade e acho que muitas das atrocidades que aconteceram na Europa Oriental devem ser lembradas. Por favor, lembre-se de incidentes como esse para que ninguém precise sofrer novamente. História 18. Adormeci em uma mesa do lado de fora em uma festa, acordei, mas continuei com a cabeça na mesa. A garota bonita com quem eu estava conversando antes começa a falar de mim com meu amigo. Depois diz que pensou em ter relações comigo antes, mas eu continuava desmaiando. Eu disse, que se dane, vamos ter relações. Eu, bêbado, me levanto e digo, bem, agora estou mais sóbrio, e depois desmaio novamente. No dia seguinte, a amiga me informou sobre minha idiotice. História 19. Durante uma curta viagem de carro com pessoas de quem eu até gostava, mas não considerava amigos íntimos. Eu dormia e acordava, mas deixava os olhos fechados para ouvir música, caso conseguisse pegar no sono novamente. Uma das moças no carro disse, ela parece um anjo quando dorme. Essa foi a coisa mais tocante que já ouvi sobre mim. Eu não me considero uma mulher bonita, divertida, inteligente, mas não bonita, então ouvir isso fez meu dia. Diabos, fez minha década. Não disse nada, apenas me deleitei com o momento e nunca me esqueci da coisa maravilhosa que foi dita sobre mim. História 20. Interessante porque eram meus amigos tentando decidir em quais lugares eles queriam comer enquanto eu estava cochilando. Saímos para tomar café da manhã, fui dormir por algumas horas enquanto eles ficavam na sala de estar. Tudo que eu os ouvia falar era sobre qual lugar eles gostariam de comer, e a melhor coisa, vamos esperar ela acordar, ela deve estar com fome de novo. O que me fez sorrir porque, eles eram idiotas o suficiente para não me deixarem, eles entendiam meu amor por comer. Nem preciso dizer que em 5 minutos eu entrei fingindo que tinha acabado de acordar. História 21. Quando eu tinha 8 anos, na véspera de Natal, ouvi o Papai Noel comendo os biscoitos e bebendo leite. Mais tarde, ele abriu a geladeira, comeu um pedaço grande de bolo e correu pela sala de estar espalhando o bolo por toda a parte. História 22. Eu não estava fingindo, estava dormindo há cerca de 30 minutos enquanto meu namorado e seu amigo estavam fumando maconha. Não sei bem o que me acordou, mas fiquei consciente por alguns instantes, mas não me mexi nem nada, então estava apenas tentando voltar a dormir. De qualquer forma, meu namorado, que estava esfregando minhas costas enquanto eu dormia, virou-se para o amigo e disse, ei, cara, está vendo essa garota aqui? Vou me casar com ela um dia. Ela vai ser minha esposa. E seu amigo apenas disse, sim cara, eu sei. E eu estarei bem ali com você quando isso acontecer. Foi muito gentil e foi muito difícil não chorar, sorrir ou qualquer outra coisa. Mas quando as coisas estão difíceis, com certeza penso naquela noite. História 23. Quando tentei me suicidar aos 13 anos, fingi estar dormindo na cama do hospital. Meus pais realmente acreditaram que eu estava dormindo e ouvi minha mãe dizer ao meu pai, primeiro o irmão, agora ela. O que estou fazendo de errado? Isso partiu meu coração porque ela é uma mãe maravilhosa e sempre foi,
mas temos uma genética ruim quando se trata de doença mental na minha família. Nunca esquecerei essas palavras e estou sempre tentando provar a ela o trabalho maravilhoso que ela fez. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!